Olá, viva! Estamos de novo para o Vai Dar Uma Curva. Já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à uma, aqui na Antena Minho, em 106.0. Eu sou o Rafael Oliveira e todas as sextas, como sabem, falamos sobre gastronomia, vinhos e turismo. Esta é uma sexta-feira diferente, ou um programa diferente, porque vamos começar aqui uma nova fase, uma fase diferente do nosso programa. Durante as próximas 4 semanas vamos falar sobre a Carta Gastronómica. Isto porquê? Um projeto como aquele que nós temos, que pretende dar a conhecer o território do Minho, pretende dar a conhecer os projetos inovadores na nossa região, não poderíamos deixar de parte a Carta Gastronómica. Há uns tempos atrás falámos exclusivamente sobre a Carta Gastronómica, na altura com a professora Joana Santos e com o professor Nuno Brito, fizemos o lançamento ou a mostragem da Carta Gastronómica e agora vamos esmiuçar um pouco mais a Carta Gastronómica. O programa vai ter aqui algumas nuances diferentes, vamos ter mais pessoas envolvidas, vou ter comigo nos 4 programas a professora Joana Santos, que nos vai ajudar também a gerir as entrevistas e vai intervir, vai ser no fundo minha colega de rádio ou das entrevistas. E depois vamos ter alguns convidados. Estes convidados, quem são? São convidados que escreveram para a Carta Gastronómica de várias áreas e nos vão também ajudar a perceber um bocadinho melhor aquilo que escreveram para a Carta. São de várias áreas científicas, de várias áreas de intervenção, para também percebermos que a Carta Gastronómica pretende ser para todos, como na altura disse o professor Nuno Brito, e bem. Hoje, comigo, com a professora Joana Santos, temos também o Gonçalo Marques, também é professor Gonçalo Marques, investigador, e vamos também ficar a conhecer um bocadinho, além de conhecermos um bocadinho o Gonçalo, vamos também ficar a conhecer um bocadinho o trabalho que ele fez para a Carta Gastronómica. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Bem-vindos. Estamos Obrigado. no IPVC. Vamos gravar também já agora estes 4 episódios aqui em Viana do Castelo. Joana, eu começava por ti. A intervenção do IPVC na Carta Gastronómica foi essencial, foi fulcral para que ela existisse. Como é que tu consideras que correu este trabalho? Porque ela foi feita em plena pandemia, não é? Em plena pandemia. Realmente, bom dia a todos. Este trabalho começou a ser feito em março de 2020, em plena, poucos dias antes do confinamento, o que logo à partida fez com que a abordagem conceitual que nós tínhamos teve que ser adaptada, mas realmente foi um trabalho que contou com uma diversidade de áreas a intervirem na parte inicial, nomeadamente esta área da história do meu colega Gonçalo Maia Marques, em que realmente foi possível trazer para a Carta, numa fase inicial da Carta, vários textos que de alguma forma podem contribuir para enriquecer a narrativa à volta da gastronomia minhota e da importância que há desta multidisciplinaridade e interdisciplinaridade para realmente nós valorizarmos a gastronomia minhota. A gastronomia minhota é uma gastronomia peculiar, muito característica, o que faz com que realmente este trabalho seja um trabalho prévio. Como nós sempre dissemos, a Carta Gastronómica é um documento vivo, porque é suposto que haja várias edições e que seja atualizado de acordo com aquilo que nós vamos recebendo e os contributos que vamos recebendo. Temos também a questão daqui de que a Carta Gastronómica está mesmo na fase final. Esta fase final vai culminar numa conferência de enogastronomia, que vai ser no final de outubro, mas até lá nós vamos enviar a Carta Gastronómica a vários peritos, de forma a recebermos contributos, de forma a que o documento final ainda seja mais rico do que aquele que temos neste momento. Ou seja, o nosso objetivo é sempre a perspectiva de enriquecer não só em termos do receituário, que também é uma componente muito importante, mas também em contributos de textos de pessoas que realmente queiram
partilhar o seu saber sobre a gastronomia minhota nas várias áreas de intervenção. Estamos a falar que é um documento aberto também. Exatamente. E no futuro vai proporcionar também essa integração de cada vez mais riqueza e mais informação. Gonçalo, escreveste aqui para a carta, escolheste um tema que são as ordens religiosas na gastronomia minhota. Queres-nos falar um bocadinho sobre este texto? Sem dúvida. Muito bom dia, Joana, Rafael, a todos, a audiência que nos está a escutar. De facto, quando nós olhamos para o Minho, uma das forças mais históricas, mais consolidadas que nós encontramos é exatamente a da presença das ordens religiosas. A Arquidiocese de Braga, como grande força eclesiástica e institucional que nós temos no território, ao longo destes 2000 anos, verificamos que, de facto, desde muito cedo, que as ordens religiosas procuram instalar-se no território minhoto. E, no meu caso concreto, tive oportunidade, em termos de doutoramento, de estudar concretamente o papel histórico que elas tiveram na promoção da vitivinicultura, nomeadamente o plantio do vinho verde, a sua dinamização em termos enológicos, vitícolas e também a comercialização depois num âmbito inicialmente mais regional, depois internacional. Aliás, é interessante porque o vinho verde é exportado, é um dos primeiros vinhos portugueses, se não o primeiro a ser exportado para a Inglaterra no século XIII logo. E nisso as ordens religiosas também têm um papel muito importante, porque eram detentoras da terra, não é? Que permitia exatamente a produção vinícola. E claro, não se produzia só vinho, nem só de vinho vive o homem. Eu vou aqui fazer um bocadinho o provérbio ao contrário, não é? Vive de pão também e vive de todos os géneros que são importantes e que são necessários para o desenvolvimento da gastronomia e da identidade minhota. Neste texto que escreveste, este texto é trabalhado muito na base dos mosteiros masculinos. Havia uma grande diferença entre os mosteiros masculinos e femininos naquilo que produziam internamente? Como é que estava isto estruturado? Para nós termos aqui um enquadramento histórico. Tradicionalmente, e se nós fecharmos os olhos, não é? Olhando para as fontes, olhando para aquilo que são também as recordações no património edificado e em vários testemunhos que encontramos, nós diríamos que, de facto, as ordens masculinas estão mais vocacionadas e esse trabalho, ao longo da história, é verificado nos géneros agrícolas, na viticultura, ao passo que as ordens femininas parecem dedicar-se mais especificamente a aspectos como a doçaria, e ela é abundantemente conhecida e estudada nos vários receituários que nós temos desde o final da Idade Média, entrando depois na época moderna. Mas eu diria o seguinte, no meu caso, como digo, influenciado também pela investigação que fiz no doutoramento, o que é que eu verifiquei? Que no caso das ordens masculinas, a ordem beneditina tem realmente um papel substancial, porque estava implantada em todo o Entre-Douro e Minho, no desenvolvimento da viticultura. Claro que isto não invalida que também a ordem agostinha, os cônegos regrantes, as ordens religiosas militares também tiveram um papel, claro. Mas nós vamos verificar que, por exemplo, no caso dos beneditinos, havia beneditinos masculinos e beneditinas, não é? Onde se vai verificar que a doçaria se desenvolve muito extraordinariamente, desde praticamente o Rio Douro até ao Rio Minho. Encontramos várias casas em que isso acontece. Porquê? Maior disponibilidade de tempo, uma parte substancial do recrutamento também das religiosas era feita em classes médias e superiores em termos sociais, disponibilidade de géneros coloniais como o açúcar, que entrava nos nossos portos e nas nossas barras portuárias, e depois também a junção com os produtos da terra, com a produção, como nós sabemos, não é? Dos ovos por causa dos galináceos, etc., que leva então ao desenvolvimento da doçaria conventual, sobretudo com grande força
a partir do século XVI, XVII, por causa do Brasil, da Madeira e de toda esta articulação. Portanto, nós, apesar de termos, e isso está muito transposto na Carta Gastronómica, termos uma identidade regional muito forte, ela não se confinou às nossas fronteiras geográficas, não é? Ela abrange um território que, através do mar, nos traz bens de diversas geografias e que enriquece depois no contacto intercultural a própria gastronomia. Os próprios pratos com a utilização da especiaria, não é? Uma série de outras dimensões. E é evidente que as ordens religiosas, sendo instituições com propriedades, portanto ricas, verdadeiras empresas que eram e embriões de empresas, foram absolutamente centrais na dinamização da gastronomia e dos vinhos que temos hoje, sem qualquer sombra de dúvida. E agora estávamos a falar deste que os mosteiros serviam até de base para a criação de empresas. Aquilo, no fundo, era um viveiro de empresas também, não é? Como nós temos hoje. No teu texto refere que até os próprios locais onde eram escolhidos para se implementarem eram escolhidos com algum cuidado, não é? Muitíssimo cuidado. Desde logo a questão da exposição solar, a questão da abundância de água, não é? E isso é absolutamente essencial. Nós temos a sorte no Minho de ter uma região também muito rica, como sabem, em águas, não é? Tanto dos cursos principais como secundários, como no subsolo, também o próprio aproveitamento da água do mar, mas não há dúvida nenhuma que houve essa mentalidade empresarial, não é? Nós, se olharmos para as ordens religiosas, eram entidades que, e no caso da Ordem Beneditina, isto é muito importante porque nós temos a sorte, e também por aí foi o meu trabalho de doutoramento à procura, no fundo, da documentação, de ter no Arquivo Distrital de Braga um fundo riquíssimo dentro da Ordem de São Bento, que são os estados, que era um relatório que era feito a cada 3 anos pelos abados dos vários mosteiros beneditinos sobre a situação de cada mosteiro. E então eles dizem-nos muito concretamente as espécies que eram plantadas, a preocupação que era feita em termos da gestão da terra, o número de pessoas que estava envolvida, por exemplo, no caso da vinha, numa operação de poda, de cava, de empa, várias que existem no ciclo da vinha, não é? E também, concretamente, que cabeças de gado existiam, como é que elas eram administradas e a relação com as comunidades envolventes, porque, como sabem, no caso da Ordem Beneditina concretamente, era uma ordem de clausura, portanto, em que, em princípio, os monges estavam votados a uma vida mais espiritual, mas mesmo dentro da família beneditina há diversos entendimentos, porque, por exemplo, nós vemos a reforma de Cluny, que é muito mais teológica, espiritual, intelectual, enquanto que a reforma de Cister, que todos nós conhecemos, os famosos monges brancos, não é? E que aqui na nossa região têm casas em Boro, ali no limite já com Trás-os-Montes, Capitões das Júnias e em Hermelo, Arcos de Valdevez, eles já tinham uma ligação muito maior à terra. Aliás, São Bernardo diz: monge, tu trabalharás a terra com as tuas mãos. E por isso isto é uma revolução, não é? E significa uma ligação muito maior à terra. Nós acreditamos, fosse pela relação entre os religiosos e os leigos que os ajudavam no processo de colonização, de trabalho, fosse depois através da própria gestão diária de cada instituição, que isso aconteceu. E isso foi, de facto, um contributo nesta construção coletiva da gastronomia. Havia intervenção de mão de obra de fora do mosteiro ou era tudo trabalhado internamente, sem subcontratação, no fundo, da mão de obra exterior? Havia de facto recurso a muita mão de obra exterior. O que é que acontecia? O mosteiro tinha a área do seu domínio direto, que é o domínio da cerca, portanto é tudo aquilo que está vedado dentro de muros, digamos assim, e que é administrado diretamente pela comunidade. E depois temos todas as terras que estão à volta, não é? Conhecidas como passais, conhecidas como terras de dízimo, dizimaria e outras referências que encontramos na documentação, que são, digamos, como, utilizando a palavra que estava a dizer, uma espécie de subcontratação, não é? É, no fundo, um empresamento, portanto, é um contrato feito, a famosa enfiteuse,
em vidas com esses caseiros ou esses pessoas que estavam no fundo ali nas imediações e que traziam as suas famílias para viverem próximas num sistema de colonização, digamos assim, não é? E em que tanto os pais como já os filhos eram envolvidos no trabalho agrícola desde muito cedo e, portanto, ficavam muito ligados à terra, muito umbilicalmente ligados também aos mosteiros e conventos, e dessa forma criavam-se vínculos, laços, quase laços, que fazem lembrar um bocadinho os laços medievais de feudalismo, vassalidade, não é? Exatamente. Criava-se um autêntico cluster à volta então do mosteiro. Não é? A história empresarial passa muito também na nossa região pela compreensão deste papel que as ordens religiosas tiveram indiscutivelmente. Sim. Eu achei muito interessante aquela questão que há bocado referiu, que é a questão eles praticamente 3 em 3 anos faziam um relatório. Exatamente. Não é? Isso acaba por ser também uma forma de não só registar o passado, mas também ver como é que vão trabalhar o futuro. Ou seja, há ali um prestado de contas. Exatamente. Para realmente depois poderem ver como é que no futuro vão trabalhar. E uma das coisas que isto com a relação já com alguma parte científica tem a ver com o saber fazer eles tinham, mas também tinham o cuidado de aprender com aquilo, com os sucessos e com os insucessos, não era? Exatamente. E havia até essa preocupação de ensinar e de transmitir, não é? De criar herança cultural. Eu vou pegar num caso que conhecem bem e os nossos espectadores também, muito bem. Vejam o caso, por exemplo, e vamos pegar noutra ordem, a Ordem Agostinha, o mosteiro o convento de Santa Maria de Reféis do Lima, por exemplo, que hoje é a nossa Escola Superior Agrária, com muito orgulho do Instituto. É uma instituição onde nós percebemos perfeitamente, ao longo da passagem do tempo, essa importância do ensino, da transmissão do conhecimento ligado à agricultura e que, aliás, mesmo depois da Ordem, infelizmente, ter sido, por circunstâncias históricas, enfim, extinta pelo Marquês de Pombal, como nós sabemos, a Ordem foi extinta mais cedo por causa de todo o processo também do Convento de Mafra e da transmissão do património e das rendas para se fazer aquele, enfim, gigantesco e quase megalómano à nossa escala. Quase empreendimento que foi Mafra. E vários mosteiros aqui no Minho tiveram que ser encerrados para que esse património pudesse transitar para Mafra. E vejam, logo a seguir, no século XIX, nós temos a Escola de Regentes Agrícolas em Ponte Lima, na segunda metade do século XIX. Aliás, há também trabalhos sobre isso, muito interessantes, a ser desenvolvido naquela instituição. E depois, e muito bem, quando o Instituto Politécnico é criado, o Instituto agarra toda esta herança e continua projetando no futuro, precisamente pegando também nesta tradição que a colega Joana dizia muito bem, e eu subscrevo integralmente, da prestação de contas, da transparência, de no fundo deixar memória e nós temos-la, podemos discuti-la, não é? Indo aos arquivos e vendo aquilo que eles nos contam de verdade sobre esse tempo, que realmente houve uma preocupação muito grande na construção sustentada, até científica, de todo este conhecimento. Nós hoje, e há pouco, e já várias vezes referimos nesta conversa, não só nesta, mas quando se fala de gastronomia e de vinhos, falamos sempre de uma grande região, que era dentro do Douro e Minho, não é? Exatamente. Que acabou por desaparecer como uma região demarcada, no fundo, não é? Continuamos a ter a região dos vinhos verdes que abrange todo este território. No entanto, nós agora temos o Minho e temos o Douro do Litoral. Mas há aqui uma relação muito profunda e muito antiga entre estas duas regiões, entre o Minho e o Douro mais interior, ou seja, não o litoral, não é? Isto continua... é histórico. Completamente. É histórico. As fronteiras que eventualmente são necessárias, lá está, academicamente, também por uma questão de delimitação dos objetos de estudo e das matérias, e eu estou a pensar na construção da própria geografia de Portugal e em geógrafos como o professor Amorim Girão, com trabalhos indiscutíveis, e outros da sua escola e dessa forte escola geográfica. É evidente que nós depois percebemos no terreno, na relação que existe entre as pessoas, que essas fronteiras não existem, não é?
e eu iria para norte e iria para sul desta nossa grande região. Vocês reparem que com os nossos vizinhos e companheiros galegos também há uma complementaridade absoluta e total, desde logo na matriz linguística, que é a mesma, o galego-português, não é? E que depois, no nosso caso, por processo histórico, e cá está a importância da história, não é? A nossa língua acabou por evoluir muito mais e crescer no contacto internacional com plurioceânico e nos vários continentes, não é? E foram incorporadas até palavras com essa origem. Se nós formos para sul da região, eu diria exatamente a mesma coisa relativamente aos falares regionais, relativamente também à identidade do que se come, e nós sabemos que somos aquilo que comemos também, não é? E constrói-se identidade e história também, como bem sabem, dessa forma. E realmente, como dizia, Minho e Douro Litoral, o que é que tem ao longo deste tempo? Um processo de complementaridade histórica. A cidade do Porto e toda a região do Termo do Porto sempre estiveram em profundo contacto, não só pelas ordens religiosas, mas também por circunstâncias históricas diversas, com a região, por exemplo, do atual distrito de Braga, do atual distrito de Viana do Castelo, fosse por via marítima, através da navegação de cabotagem próxima no fundo da costa, fosse pela própria linha costeira, pelas formas de transporte, e nós hoje, por exemplo, vemos isso num produto turístico importantíssimo, como é o Caminho de Santiago, não é? E sabemos que o caminho costeiro, apesar de talvez não ter sido aquele por onde tudo começou, porque começou pelos caminhos interiores, indiscutivelmente, era também um caminho importante, e ele está hoje a ser muito bem também promovido. Eu penso que são tudo dinâmicas que nos ajudam, às vezes, se me permitem, a esbater muito esta questão das fronteiras que nós às vezes rigidamente definimos e que se calhar, na verdade, não correspondem àquilo que as É psicológico muitas vezes, não é? Que as comunidades percepcionam. Gonçalo, nós, para fazermos aqui um enquadramento histórico, nós estamos a falar de que séculos? Quando nós estamos aqui a trabalhar este trabalho que está aqui desenvolvido, quais são os séculos que nos estamos a referir? Nós temos uma grande atenção nos últimos 500 anos, porque realmente a partir do século XVI nós temos fontes documentais muito mais abundantes e muito mais seguras, tanto no plano dos receituários como no plano da próprio registro que era feito pelas ordens, até porque, reparem, a própria Igreja obriga a isso, com as determinações que derivam da Reforma Católica com o Concílio de Trento. Há uma obrigatoriedade de registros e de organização, digamos, documental da própria Igreja muito maior. Desde logo vejam que, por exemplo, os registros paroquiais de batismo, casamento, óbito, passam a ser obrigatórios. E isso depois condiciona toda a restante organização contabilística, económica, de gestão, digamos assim, podemos dizer, porque esta cultura microempresarial, vamos-lhe assim chamar, entre comas, não é? Com alguma salvaguarda do uso do termo histórico, começa de facto nesta altura, porque são épocas em que a economia portuguesa se internacionaliza, se globaliza verdadeiramente, e nisso tem, aliás, um papel muito importante. A nossa região, pelas saídas portuárias, nomeadamente, que tinha ótimas, e basta aqui recordar do Porto para cima, Vila do Conde, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, etc. E tantos outros depois pequenos núcleos portuários que temos, e vários, acabam por desencadear este processo. Mas será que isso significa que não há uma história anterior? Claro que há. E começa na arqueologia, se nós quisermos, não é? Começa logo nos primeiros vestígios da ocupação humana com a cultura material. Esse teria que ser o nosso ponto de partida. E logo a seguir, com a construção do Estado português e das suas estruturas, a época medieval, onde começamos a ter, curiosamente, a nível familiar também, nas grandes casas aristocráticas, que é quem tinha documentação mais organizada, não é? E aqui na nossa região,
primeiros ensaios, primeiras tentativas de registro de algumas receitas que depois, por exemplo, são publicadas, só para terem uma ideia, num livro que é de todos conhecido, que é o livro Cozinha da Infanta Dona Maria, que é assim um primeiro grande livro de receitas que nós temos na história da gastronomia portuguesa e onde se sente as diferentes ambientes regionais, esta influência também muito da especiaria, do açúcar, da canela, que era misturada com quase tudo, e o caminho que depois vamos fazer também para a alta cozinha de influência francesa, que surgirá depois mais tarde, no século XVIII, não é? Com o início também da grande restauração, sempre nesta dualidade também entre o que é mais erudito, o que é mais popular, e numa construção que vai sendo feita, e nós temos aqui de facto estas várias épocas, nomeadamente a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea, que podemos ter como grandes balizas temporais, digamos assim, para este trabalho. Mas se te perguntasse, na tua opinião, qual é que é o século em que há aqui informação pertinente, informação de qualidade, para dizer, bom, é aqui que começa a base da nossa gastronomia minhota. Qual é que seria aqui, na tua opinião, o século de viragem? É o século XVI, como estavas a dizer? Eu acho que sim, porque o século XVI é um século de viragem sob vários pontos de vista, não é? Por causa da chegada também das especiarias, exatamente, mais acessível, etc. Exatamente. Portanto, nós deixamos de ter apenas os produtos endógenos, não é? Que já existiam, o cereal, a cultura da vinha, e nestas coisas, enfim, a gente considerar endógeno, eu também queria aqui dizer aos ouvintes, não é? Que tudo isto tem que ser enquadrado, porque vejam, a cultura da vinha vem do processo histórico natural do Oriente, não é? E também com a colonização romana. Portanto, são os romanos que trazem, até provavelmente antes deles já haveria algumas espécies da vitis vinífera, não é? E que ela teria migrado precisamente do Cáucaso para cá, sob vários processos históricos. Por exemplo, hoje ninguém discute a importância enorme que a batata tem na nossa gastronomia. Ora, a batata resulta do processo da ida para a América, não é? Era uma cultura que nós trouxemos precisamente da América e que hoje nós consideramos tradicional, porque... Tem um produto endógeno, não é? Isto, o produto endógeno, estávamos para outra conversa. O que é um produto endógeno? Tem sido uma luta nossa também. Mas é bom que se discuta isto, sim, porque nós percebermos que a gastronomia que nós temos hoje e que nós achamos que parece que sempre cá esteve, não é bem assim. Ou seja, mesmo no século XVI, como estavas a dizer bem, que há aqui uma viragem, e é uma viragem porque a nossa gastronomia começa a receber muito produto que vem de fora e torna-se mais rica. Não é? Exatamente. Mas hoje nós temos o resultado de algo que não existia antes do século XVI, XVII, por aí fora, não é? Completamente. E isso leva-nos à discussão daquilo que é um produto endógeno, um produto local, na atualidade, não é? Porque a batata não era um produto endógeno, não é? Hoje em dia está completamente incorporada na nossa alimentação e na nossa gastronomia. Mas existe esta, por exemplo, atualmente nós temos no nosso território grandes culturas de mirtilhos, kiwis, que teoricamente não fazem na atualidade parte da nossa gastronomia tradicional. Exatamente. Mas daqui a 50 anos... Já passa a ser tradição, já passa a ser tradição, não é? Leva-nos para aquela dualidade, o que é tradicional e o que não é tradicional. Exatamente. E leva-nos a repensar, no fundo, às vezes todos estes conceitos, não é? Sobre esta questão da invenção da tradição, enfim, há imensa bibliografia. Eu recordo aqui o trabalho do professor Eric Hobsbawm, que é espetacular e que nos faz, com muita humildade, os próprios historiadores olharem para estes processos da construção tradicional das coisas, mas eu acho que longe de ser um inconveniente
foi um grande enriquecimento, porque o acesso a novos produtos, o acesso a novos receituários, novas maneiras de confeccionar, e reparem que nós temos que considerar aqui influências da África, da Ásia, da América, de outras geografias e latitudes, e até do contacto com os povos indígenas, porque nós portugueses, e através das ordens religiosas, tivemos a felicidade de contactar muito de perto com estas culturas nativas, tanto na América como na África, etc., que nos trouxeram também conhecimento, muito, não é? As ervas, a utilização das ervas para determinados fins, depois a própria utilização, permita uma expressão entre comas, naturalmente, medicinal da gastronomia, também com essa aprendizagem, e por isso o Minho, longe daquilo que nós possamos pensar que fosse uma espécie de castelo, apesar de termos muitos, não é? Não foi uma fortaleza e não foi, digamos assim, um viveiro estático no seu processo gastronómico. Não, pelo contrário, há um conjunto de processos que já aqui vimos também nesta conversa, que nos fazem olhar para esta gastronomia com um olho de atenção e cuidado a esta riqueza, a esta diversidade, como aliás as áreas científicas que estão também aqui plasmadas no nosso trabalho, não é? E este trabalho interdisciplinar que estamos a fazer, tudo isto tem que ser perspectivado desta forma, penso eu, panorâmica e até desempoeirada destes aspectos. Nós costumamos aqui referir, às vezes já referimos até num programa anterior, que a gastronomia não é um museu. Pois, do ponto de vista do termo negativo. No termo negativo, o museu de alguma coisa estática, parada. Não é, se calhar, o museu na percepção que hoje em dia nós temos de uma coisa interativa. Eu entendo o que quero dizer. Com a utilização negativa da palavra. Exatamente. Se calhar também. Agora, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Quando nos referimos a isso, é algo de depósito que está estático, vai ser daqui a 50 anos. Vai ser a mesma. Aquilo que nós chamamos hoje de gastronomia tradicional vai ser igual daqui a 50 anos? Provavelmente não é? Claro. Por isso é que é tão importante este trabalho que nós estamos a fazer permita-me, também gostaria de ouvir a opinião depois, mais tarde, do Gonçalo sobre isto, sobre o registro daquilo que é a atualidade. No ano de 2021, qual é realmente o nosso conceito de gastronomia tradicional e subscrevo. Para depois as gerações vindouras também poderem ter este registro, tal como nós tínhamos os livros da Infanta Dona Maria, não é? Com haver este registro, porque não havia não há, que nós tínhamos conhecimento, esta forma organizada do receituário da gastronomia minhota, que possa depois ser um documento vivo, como nós pretendemos, certo, mas que seja um documento que mais tarde até possa servir de estudo para as gerações vindouras sobre aquilo que é a gastronomia tradicional ou não, porque a gastronomia tradicional é também um processo evolutivo de saberes fazeres e de incorporação daquilo que vem de fora, não é? E ao mesmo tempo aquilo que vai para fora também, não é? Porque às vezes modificamos muito a nossa gastronomia ou a nossa enogastronomia para as questões também do que vem de fora, mas também daquilo que vai, porque nós vamos lá fora. Hoje em dia a questão do viajar, do ir conhecer novas culturas, se calhar um processo um bocadinho diferente daquilo que acontecia na arqueologia, na questão da vinha vir da Ásia, não é? Trazida pelos romanos. Nós próprios é que vamos procurar o conhecimento. Exatamente. Não é? E lá está, como a colega Joana estava a dizer, olhar para as coisas desta forma dinâmica, não é? E não estática. Mesmo no próprio processo histórico, eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão errada, se me permitem, sobre a história, que acham que é apenas um repositório erudito de transmissão de coisas e de curiosidades de uma forma mais conservadora, mas eu penso que a história é e tem que ser, e hoje faz muita falta. Olhar para ela como um processo dinâmico de entendimento das sociedades, de contextualização, que é uma coisa que muitas vezes nos falta, nós fazermos efetivamente a contextualização das coisas, uma análise serena, hoje com, enfim, todos estes instrumentos que temos de repositórios de informação, qualquer um parece entendido em alguma coisa, não é? E depois faz falta, de facto, este trabalho que uma carta gastronómica está a fazer, de recolher, de inventariar, de discutir
mas de projetar num futuro, não é? E eu não concebo o passado e a história e a nossa identidade sem que ela seja exatamente o futuro, não é? Aliás, basta falar num grande homem de cultura em Portugal, que é o Padre António Vieira, que escreveu a história do futuro, não é? E, de alguma maneira, com este contributo que a Carta Gastronómica está a dar, também se está a fazer um pouco história do futuro. Está-se a trazer à consulta e à discussão e ao escrutínio também da sociedade aquilo que é uma das vertentes mais importantes da nossa identidade, que é esta vertente da enogastronomia. E se nós pensarmos por momentos e fecharmos os olhos e pensarmos no que é a região do Minho, é impossível pensar nela sem pensar exatamente nesta identidade dos vinhos e da gastronomia. Acho que é impossível qualquer um, de fora ou de dentro, nós que estamos cá, aqueles que vêm, imaginar o que isto seria, não é? Sem estes dois pilares tão importantes. Bem, acho que não poderíamos terminar melhor a primeira parte que não fosse com esta observação do Gonçalo Marques sobre o nosso Minho. Vamos aproveitar e fazermos aqui uma pequena pausa e voltamos já a seguir para a segunda parte deste programa que está dedicado à Carta Gastronómica do Minho. Até já. As festas das vindimas estão a acabar, mas há mais formas de continuar a viver a festa. Pode sempre passar pela Casa Lata e visitar a adega onde se produz o vinho Terras de Amares. Aproveite, tira uns dias de férias e fica por noitar numa casa antiga, minhota, que alia o conforto aos espaços de lazer. Para além da degustação dos vinhos e dos petiscos regionais, há inúmeros espaços verdes onde pode aproveitar para descansar. Nos dias 22 e 23 de outubro vai realizar-se o Congresso Internacional de Enogastronomia na Escola Superior Agrária de Ponte Lima. O IPVC, a par com o consórcio Minhoin, tem como objetivo promover a região minhota numa perspectiva de singularidade cultural e alimentar, melhorando os padrões de sustentabilidade e fortalecendo relações com a comunidade. Não perca a oportunidade de assistir a estas sessões de forma gratuita e para isso basta requerer o seu bilhete através do Facebook do IPVC. Se não conseguir estar presente, pode sempre assistir em direto na mesma rede social. O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal de gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel Minho. Venha connosco dar uma curva por aí. Estamos então de volta para a segunda parte do programa de hoje. Hoje estamos a falar sobre a Carta Gastronómica. Temos connosco a professora Joana Santos e também o Gonçalo Maia Marques, que nos está a falar sobre o seu contributo para a Carta Gastronómica, que nos escreveu sobre as ordens religiosas na gastronomia minhota. E Gonçalo, para pescar um bocadinho que estávamos a falar na primeira parte e para também fecharmos este enquadramento histórico, parece-me que é importante nesta conversa que estamos a ter, que é o século XVI. Mas então, o que é que nós comíamos até o século XVI? Nós, não só não o povo, provavelmente, mas nas ordens religiosas, o que é que se comia até ao século XVI e depois o que é que passámos a comer a partir do século XVI, XVII, etc. Vou tentar fazer aqui um plano duplo, não é? Olhando para a comunidade em geral e depois para as ordens, se calhar mais em particular, e a dar aqui alguns exemplos para, no fundo, animar aqui a nossa conversa e fazermos algumas reflexões. Por exemplo, falávamos há bocadinho na batata, não é? A sua introdução no século XVI nas dietas, na alimentação, aqui no nosso território. Se quisermos perceber o que é que era o acompanhamento anterior à batata, um dos acompanhamentos, nós poderíamos ir, por exemplo, ao período pré-histórico, ao período da Idade dos Metais, e aqui, perante os vestígios arqueológicos que temos e perante aquilo que é, lá está, a importância também das fontes arqueológicas e dos registros que elas nos trazem, nós encontramos, por exemplo, elementos nas comunidades castrejas como a bolota, não é? Como a castanha.
elementos que eram muito importantes para se fazer o primitivo pão, que depois, evidentemente, com a introdução de cereais que vêm, e nós temos essas informações do Próximo Oriente, não é? Aliás, há sobre isso numerosos estudos que nos dizem que grande parte dos cereais que nós hoje utilizamos para fazer pão, para fazer a nossa alimentação, provém exatamente da região do Crescente Fértil, cerca de 80%, não é? Aquela zona onde nasceram as primeiras civilizações, entre os rios Tigre e Eufrates, na zona atualmente ocupada por países como o Iraque, o Irão, etc. E que tudo isso depois contribuiu, no fundo, para um longo processo, também podíamos chamar-lhe de uma certa globalização alimentar. Ora, aqui no Minho, efetivamente, acontecia isto que vimos, estas diferenças, do ponto de vista da alimentação das ordens. Nós podemos dizer que, se tivermos em conta aquilo que as regras diziam, a alimentação deveria ser, nomeadamente para os religiosos, uma alimentação extremamente parcimoniosa, delicada, regrada, em termos daquilo que é as quantidades, as porções a serem servidas. Sabemos que, evidentemente, isto é uma coisa no plano teórico, nem sempre isto era cumprido, claro, até porque, e isto é que é interessante, nós temos que olhar para as pessoas que iam para as ordens religiosas de várias formas. Primeiro, era uma forma de encontrarem uma carreira, um caminho de nobilitação. No caso do Minho, como nós sabemos, havia a tradição de morgadio, não é? Ou seja, havia a tradição de o filho mais velho, varão, herdar toda a propriedade, todos os bens familiares, e, portanto, era preciso encontrar depois, rapidamente, para os outros filhos segundos, terceiros. Nós sabemos que as nossas famílias aqui na nossa região eram numerosas, não é? Encontrar-lhes um destino. E o destino podia ser, exatamente, a carreira religiosa, a carreira das armas, também havia quem assim seguisse, e isso influenciava enormemente depois o interior das próprias instituições, não é? Porque eram pessoas vindas de determinados grupos sociais com uma condição elevada. Pegando já agora na parte dos vinhos, também que ainda há bocadinho falávamos aqui em off também de uma forma interessante. O vinho também tem esta mudança qualitativa muito grande, não é? Nós começamos com vinhos com determinadas características, vinhos palhetes, vinhos com uma determinada configuração e até bem diferentes daquilo que nós imaginamos hoje, para depois termos a filoxera e o oídio, as pragas americanas, que também aqui na nossa região, não tanto como no Douro, é verdade, mas aqui no na nossa... E no resto da Europa, em Espanha. E no resto da Europa, ainda foi pior, não é? Foi muito pior. Nós aqui, enfim... Já chegou cansado o vírus cá. Muito. Mas isto levou a uma reconversão completa das qualidades, não é? Das castas que foram plantadas. E temos aqui, portanto, 3 grandes momentos, o qual o terceiro, e é este que é importante para a revolução dos vinhos verdes, é o processo de integração europeia. Porque realmente o processo de integração europeia possibilitou que desde o princípio se pudesse olhar para a vinha, desde a uva, não é, plantada, até ao copo do consumidor, nesta visão integrada. Ora, a partir do momento que as vinhas passam a estar melhor expostas ao sol, portanto, em que a uva, digamos assim, pegando no adágio popular, já não havia tanta parra e havia muito mais uva, porque nós sabemos que a nossa vinha tradicional, a vinha da Enforcada, não é? É uma vinha tradicionalmente arbustiva, que cria muita folha, não é? E, portanto... Muita sombra. E muita sombra também. A forma que nós plantamos a vinha é muito característica, não é? Exatamente. Mas então, e muito próxima dos romanos, não é? Curiosamente. Nós então, até o século XVI, os acompanhamentos eram feitos. Quando falamos de acompanhamentos, tínhamos a base, a proteína, que provavelmente eram as carnes
das várias áreas, do porco, de aves, etc. O porco é um fiel amigo fiel também, amigo, para além do exatamente. bacalhau, não é? No Minho, é indiscutível. E então, até lá, nós tínhamos uns acompanhamentos que eram à base da bolota, da castanha, não é? Sim, sim. Que é interessante que hoje estamos a recuperar estes acompanhamentos, já começamos a ter produção de farinha à base da bolota por causa dos glútenes, de uma série de novas tendências que temos, não é? Exatamente. A castanha voltou a ter aqui um papel interessante, porque quando a comida é acompanhada por castanha, à partida vai ser mais caro, ou seja, há esta ligação de que a castanha é um produto mais premium neste momento. Ou seja, estamos a recuperar algo que foi desaparecendo a partir do século XVI. Então, depois do século XVI, começar a vinda de todos os produtos que vêm do exterior, como a batata, o milho, provavelmente o feijão, Exatamente. o tomate. Tudo isto provoca uma revolução, então, na nossa gastronomia, Completamente. que resulta no que temos hoje. Em que até aí tínhamos, reparem, essencialmente a broa de centeio, não é? Que era o centeio foi sempre tradicionalmente um cereal que nós tivemos, e depois com a vinda do milho dá-se de facto outra grande revolução alimentar, e temos, como sabem, hoje também histórica e identitária a broa de milho, mas que só foi possível graças a essa revolução dos oceanos, não é? E a esse contacto com outras culturas, não tínhamos dúvida. E eu penso que isto só valoriza, de facto, a gastronomia minhota, não é? Estas várias Essas nuances. influências todas também. Estas influências todas. Há aqui uma questão que agora despertou uma curiosidade, porque também não... Realmente há bocado falamos que há duas fontes de proteína na alimentação minhota, muito características, que é a carne de porco e o bacalhau. Como é que o bacalhau chegou cá? Exatamente. E quando? Muito bem. Uma excelente questão que deriva exatamente destas viagens oceânicas. Nós estamos, aliás, aqui... Temos perante nós, os espectadores não têm o privilégio que nós temos, não é? Mas estamos aqui em Viana do Castelo, precisamente debruçados sobre o Atlântico, e Viana, como grande centro portuário que foi e de construção naval, desde a época medieval, reconhecido, aliás, por toda a documentação, tanto das cortes como dos forais, nós encontramos essa certeza histórica desse destino desta cidade. Nós depois encontramos também uma ligação muito especial dos vianenses e da comunidade pescatória da Ribeira e de todos aqueles que depois viajaram também nas viagens oceânicas, e como não falar também aqui de um deles, que é João Álvares Fagundes, cuja estátua está ali em cima junto ao Centro Cultural, não é? Que estão diretamente ligados à descoberta e às viagens de contacto com a Terra Nova, zona, como nós sabemos hoje, importantíssima da captura do bacalhau, não é? Desde há mais de 500 anos, e deste devir histórico, precisamente, que hoje Viana tem, também da ligação com o bacalhau, porque, como nós sabemos, ele era também aqui tratado na seca do bacalhau amarelo, a antiga seca, não é? Do outro lado, no cais, e isso traz, de facto, identidade gastronómica à mesa, não é? E sabemos que depois os pratos de bacalhau são também aqui, particularmente nesta região, muito importantes, e o trabalho de recolha que foi feito ao longo dos anos pelas equipas que trabalharam com o Dr. Francisco Sampaio e com muitos outros colegas, não é? Chegaram à conclusão que o receituário está composto por uma série desses pratos, que só traduz, no fundo, esta ligação histórica antiga do comércio do bacalhau e aqui da sua difusão também. Então, com mais de 500 anos, essa... Sim, muito provavelmente vinha já do século XV, porque este contacto, portanto, com a América, com a Terra Nova, com a Groenlândia e mesmo as Ilhas Britânicas, que nós já, enfim, conhecíamos desde sempre, não é? A mais velha aliança do mundo, digamos assim, esta aliança luso-britânica, que também teve aqui em Viana episódios muito interessantes, como, por exemplo, e fala-se às vezes pouco nisso, a criação da feitoria britânica, não é? Que aqui foi tão importante. E é preciso recordar que os britânicos, antes de se virarem para o Douro, estiveram aqui no Minho. E só se viraram para o Douro porque
a nossa região trouxe depois um problema muito importante que às vezes também não é suficientemente refletido, que é o problema do assoreamento das barras. Ora, já nessa altura, estamos a falar século XVII, século XVIII, quando os ingleses mais claramente se viram para o Douro, a Barra do Lima tem um problema enorme de assoreamento. E, portanto, Viana do Castelo perde uma força que estava a ter nos séculos anteriores, exatamente por causa desta circunstância histórica e de outras, e em relação aos vinhos verdes, isso depois se calhar merece um programa por si só, não é? Mas tentou-se criar aqui uma companhia comercial como a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, e ela foi chumbada, permitam-me a expressão, pela monarca Dona Maria I, desde logo por uma razão, também uma infelicidade para nós, minhotos, que foi pedido parecer à Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Ora, é evidente que eles não iam dar parecer positivo. Haver concorrência. Exatamente. E os nossos vinhos eram também muito utilizados nessa altura para queima, para a aguardente vínica, para se fazer o vinho do Porto. E, portanto, não interessava nada à Companhia que houvesse aqui uma concorrência, quando, na verdade, os nossos vinhos já eram exportados até há mais tempo do que os próprios vinhos dorienses. Portanto, isto é muito curioso e trouxe também, claro, alterações à mesa, não é? De diversas formas, como também já temos aqui falado nesta conversa também agradável que estamos aqui a ter. Nós estamos a ficar mesmo sem tempo, as boas conversas têm este problema, que é terminam rápido, passam rápido. Eu queria só que, antes de lançar a última questão, queria, e depois também a Joana fará alguma de certeza absoluta, antes de terminarmos, muito rapidamente, como é que que importância vês nesta... Nós sabemos que a Carta Gastronómica do Minho, que agora estamos aqui a discutir e a finalizar, como disse há pouco a Joana, no próximo mês, é resultado de um reconhecimento que em 2016 recebemos como capital, região europeia da gastronomia, a par da Catalunha. Que mais valia traz este tipo de reconhecimentos, no teu ponto de vista, para o território? O que é que te parece? Eu acho que traz um contributo fundamental, e eu, se me permitem, pegaria até no presente para ir ao passado, a 2016, à questão fundamental da região europeia de gastronomia, em que partilhamos com a Catalunha precisamente essa distinção. E reparem, Viana do Castelo é neste momento candidata à Capital Europeia da Cultura. Ora... em 27, não é? 2027, exatamente. Temos duas na região, que o Braga também é candidata, penso eu, não é? Exatamente, sim, claro. Com as região do Minho, a região do Minho por si só produz... Na força. Tem esta, é verdade, tem esta força, esta capacidade de produzir duas grandes candidaturas à Capital da Cultura, sem dúvida. Eu penso que a de Viana, e muito ligada aqui ao mar, aliás, o seu lema é um mar de cultura. Um mar de cultura, exatamente. Tem esta preocupação de realmente olhar, e julgo que vai olhar claramente para a gastronomia e para os vinhos, como duas âncoras fundamentais de identidade europeia que este território tem, que nos permitiu, precisamente no contacto com outros, no enriquecimento, e podia ser aqui falada esta relação peninsular, desde logo com a Catalunha. Vejam só, nós temos princesas catalãs a casarem com reis portugueses desde o século XII, não é? XIII, uma ligação muito forte, duas regiões viradas para o mar, uma para o Atlântico, outra para o Mediterrâneo, mas onde há também linguagens comuns e processos comuns de construção histórica, que era aqui que eu queria chegar. E, se me permitem voltar ao princípio da nossa conversa, as ordens religiosas, que também têm na região da Catalunha uma importância muito grande, por exemplo, na denominação de origem. Estou a pensar no caso dos vinhos, o Priorate, que é uma denominação de origem, portanto, religiosa, priorado, não é? Isto teve que ver também com o papel que as ordens religiosas tiveram lá. E, nesse sentido, eu diria que um trabalho como este da Carta Gastronómica, que é capaz de reunir especialistas de diferentes áreas de conhecimento, pô-los a conversar e a chegar a um entendimento comum, é exatamente o tipo de linguagens que podem afirmar e reafirmar o Minho
no futuro, e nestes processos que nós vemos que não se esgotam com uma região europeia de gastronomia, continuam para a própria, e permitam-me, neste caso, puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, que é também a área que conheço melhor, para a área cultural e patrimonial. Ora, o documento que sairá deste projeto de investigação que a doutora Joana coordenou e em que o IPVC participou, é exatamente o contributo que a Academia deve dar. Nós, como instituição politécnica, somos uma instituição que dialoga diretamente e proximamente com os atores e com os agentes regionais. E, portanto, eu diria que isto está também muito no nosso cerne, na nossa força, naquilo que nos diferencia positivamente enquanto academia, e acho sinceramente que documentos como este, nesta área e noutras, são essenciais para mostrar aquilo que nós às vezes, tantas vezes, desconhecemos, que é esta ideia de que os territórios não estão fechados sobre si próprios. Pelo contrário, estão em permanente e constante ponte, e nós temos muitas pela província fora, para o mar, para os rios, para o interior, para o exterior, e que não fazemos nada sozinhos. Fazemos tudo em conjunto, ouvindo, trabalhando precisamente em equipas. E penso que melhor contributo não poderia ser dado do que este documento está a dar, e que certamente, espero, seja apropriado pelas populações, pelos agentes económicos, por todos, para enriquecer, no fundo, aquela que é a oferta que temos no território, que já é tão rica, mas que certamente será ainda mais potenciada. Muito obrigado. Eu só ia, se me permites, Rafael, Força. para terminar, apropriar-me aqui um bocadinho das palavras do meu colega Gonçalo Maia Marques, na questão de que realmente a importância que este trabalho tem em termos de colaboração com os vários atores da sociedade. Eu acho que também, simbolicamente, o promotor disto tudo foi a minha inovação. A minha inovação, que já é um conjunto das 3 CIMs, do Alto Minho, Cávado e Ave, e que juntam os 24 municípios do Minho. Isto já é, só por si, já é uma mais-valia muito grande, ou seja, os 24 municípios a dialogarem para um entendimento comum, para um objetivo comum, acho que é fantástico que isto esteja a acontecer. E, obviamente, também, agradecendo as palavras e a colaboração toda que tem prestado a este trabalho, é realmente uma mais-valia a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade que aqui existe. Não vejo que a gastronomia, a história, possam de alguma forma ser só propriedade. Nós todos temos que saber, todos temos que partilhar, e partilhar o conhecimento, porque ao partilhar o conhecimento é que estamos a partilhar o saber, e eu aprendi hoje imenso aqui consigo, Gonçalo, e é super importante esta partilha. Eu acho que também os nossos ouvintes certamente vão aprender imenso, porque até também às vezes a forma mais fácil de passar a mensagem é através de uma conversa simpática como foi esta. Muito obrigada. Obrigado a eu. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma excelente conversa. Este programa também pretende isto mesmo, que é democratizar um bocadinho aquilo que às vezes está disponível em textos mais científicos, em investigações que muitas vezes nos passam um bocadinho ao lado. Sim. Trazê-los para as vozes da rádio e depois disponível também no YouTube é importante para que até os mais jovens se sintam mais atraídos e procurem esta informação de forma mais simplificada, no fundo. Muito obrigado. Obrigado a eu. Disponho. E devemos de voltar para conversar. Provavelmente o vinho verde também é uma área interessante. O Gonçalo também faz parte da direção da Confraria dos Vinhos Verdes. Motivos não faltam para voltarmos aqui a conversar. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui hoje. Já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à 1h, aqui em 106.0 na Antena Minho, depois da 1 da tarde nas plataformas de podcast e ao fim da tarde no YouTube da Fil Travel Minho. Muito obrigado, aproveitem para conhecer um pouco mais o nosso território, aproveitem o fim de semana e vão por esse Minho acima.